Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um conjunto de fontes que contam a história de um objeto, assim, fascinante, a Dighton Rock. É uma rocha enorme, de 40 toneladas, que fica em Massachusetts, toda coberta de petróglifos que, bom, ninguém consegue decifrar com certeza. Mas o mais incrível não é nem a rocha em si, que está lá, paradinha há séculos. O incrível são as histórias que as pessoas contaram sobre ela. Exatamente. As fontes deixam muito claro que a rocha funciona como um espelho. Cada geração que olhou para ela não viu só uns entalhes na pedra, sabe? Viu um reflexo de si mesma, um reflexo das suas crenças, das suas ambições, até das suas ansiedades. É isso. E a nossa missão hoje é justamente seguir essa trilha de reflexos. Vamos desvendar como as interpretações da Dighton Rock mudaram, assim, radicalmente. De um troféu de guerra a uma prova de que fenícios, vikings ou até portugueses chegaram na América antes de Colombo. E, no processo, tentar entender o que isso diz pra gente sobre como a própria história é construída e, bom, reconstruída. Certo, vamos começar a desembrulhar isso. A primeira interpretação que a gente tem registrada pelos colonos euro-americanos é lá no final do século XVII. E pelo que as fontes indicam, ela é bem sombria, né? Não tem nada de mistério glorioso. Nada mesmo. É uma origem, assim, bastante brutal. A primeira interpretação documentada, por volta de 1677, vê a rocha como um troféu de guerra. E para entender o peso disso, a gente precisa lembrar o que tinha acabado de acontecer na região. A Guerra do Rei Filipe. Nossa, um conflito devastador entre os colonos ingleses e as tribos nativas, lideradas pelo Wampanoag Metacomet, que os ingleses chamavam de Rei Philip, né? Isso. E foi uma guerra que terminou com a derrota total dos povos nativos, a execução do Metacomet e a venda de muitos dos sobreviventes como escravos no Caribe. Foi um ponto de virada muito violento na história da Nova Inglaterra. Entendi. Precisamente. E é nesse contexto de conquista, de subjugação, que os colonos olham para essa rocha cheia de símbolos que eles não entendem e a interpretam não como uma mensagem, mas como um objeto que pertencia ao povo que eles acabaram de derrotar. Ah, claro. Então, a rocha se torna um símbolo da vitória deles, um troféu que marca a posse da terra e a dominação sobre os habitantes originais. É uma interpretação que nasce da violência. Ou seja, a primeira história que os colonos contam sobre a rocha é uma história de poder. Não é sobre decifrar o passado, é sobre justificar o presente deles. Mas essa visão não dura muito. Logo em 1680, a conversa muda completamente de figura. Como que acontece essa virada? Acontece porque a mentalidade da elite colonial estava mudando. Eles estavam começando a se ver não apenas como colonos, mas como construtores de uma nova sociedade, com pretensões intelectuais, científicas. Certo. Aí figuras como o clérigo Cotton Mather, de Boston, começam a olhar para a rocha com uma curiosidade, digamos, científica. A pergunta deixa de ser, de quem tomamos isso? E passa a ser, qual é a origem disso? E essa busca por origens os leva para bem longe da América. Muito longe. Eles começam a procurar respostas na Bíblia, no mundo clássico, e é aí que surge a primeira teoria, assim, bem exótica, que para nós hoje soa quase absurda. Os fenícios. Parece absurdo, mas fazia todo sentido para a mentalidade da época. Eles pensavam, bom, quem eram os grandes navegadores da antiguidade que são mencionados na Bíblia? Os fenícios. Se alguém do Velho Mundo pudesse ter chegado aqui, seriam eles. Faz sentido dentro da lógica deles. Pois é. E essa ideia ganha tanta força que motiva um projeto assim monumental. Um professor de Harvard, Stephen Sewell, que era especialista em hebraico e línguas orientais, decide criar uma cópia exata das inscrições. A ideia era que pudessem ser estudadas por eruditos do mundo todo. E não era um desenho qualquer, né? O cara criou uma espécie de mural, ele colou 20 folhas de papel para reproduzir as inscrições em tamanho real, e essa cópia gigante foi parar na Câmara de Filosofia de Harvard, que era tipo um gabinete de curiosidades da universidade. Exato. Um lugar onde se exibia tudo que era considerado cientificamente relevante. De repente, a Dighton Rock, ou pelo menos a imagem dela, estava no centro intelectual da colônia.
Nossa, E o que é fascinante é o que isso revela sobre eles. Ao atribuir a rocha aos fenícios, eles estavam, na verdade, inserindo a América numa história maior, a história bíblica e clássica que eles conheciam e valorizavam. entendi. Era uma forma de dar uma linhagem nobre, uma linhagem antiga para a terra que eles estavam ocupando. Perfeito. Estavam tirando os nativos da equação e conectando o continente diretamente à Europa e ao Oriente Médio. O espelho, aqui, refletia esse desejo de legitimação histórica. E essa teoria fenícia, com o desenho de Sewell em Harvard como sua grande prova, domina o cenário por bom tempo. Até que, em 1789, a Câmara de Filosofia recebe um visitante que vai, digamos, jogar um balde de água fria nessa história toda. George Washington. Pois é, uma das melhores anedotas que as fontes trazem. Washington, recém-empossado presidente, visita Harvard. E aí mostram para ele o famoso desenho de Sandwell e explicam, com todo aquele orgulho acadêmico, a teoria de que os fenícios teriam feito as inscrições. Eu consigo imaginar a cena. Os professores de Harvard todos empolados, explicando a teoria, e o Washington, que era um sujeito muito prático, um agrimensor, um general. Não consigo imaginá-lo comprando essa história fantástica. O que ele achou disso tudo? Ele ouviu tudo com paciência, deu um sorriso e, segundo os relatos, disse algo como: "Acho que os cavaleiros instruídos podem estar errados sobre isso." Direto ao ponto. Totalmente. Então ele explicou que, na sua juventude, passou anos explorando as terras da Virgínia e viu incontáveis inscrições parecidas, inscrições feitas por nativos americanos em árvores e rochas. Com base na experiência de campo dele, ele afirmou com toda a convicção que aquilo era obra de um índio americano. Uau, que momento! O herói da nação, o homem da terra, basicamente diz para os acadêmicos de Harvard para saírem de seus gabinetes e olharem para o mundo real. Isso muda tudo. Muda completamente a abordagem. A opinião do Washington tira a discussão do campo da linguística, da decifração de textos antigos, e a coloca no campo do ambiente, da paisagem americana. Mas é importante entender a nuance aqui. Isso não foi necessariamente uma celebração da cultura nativa. Ah, não. Não. Para Washington e sua geração, o índio americano era parte da natureza selvagem do continente. Era o que tornava a América diferente, única, não europeia, sabe? Então, ao dizer que a rocha era obra nativa, ele estava, na verdade, reivindicando a rocha para a identidade da nova nação americana. Era um símbolo da autenticidade do novo mundo. Ok, então a teoria fenícia sofre um belo golpe de credibilidade. E o que acontece com a principal evidência dela, o enorme desenho de Sewell? A história dele tem uma reviravolta curiosa. Ele simplesmente some. Exato. Com o passar das décadas, Harvard se moderniza, a ciência se especializa e a velha Câmara de Filosofia é desmantelada. O desenho, que agora era um artefato de uma teoria ultrapassada, é enrolado, guardado e, esquecido em algum canto. E fica esquecido por quanto tempo? Ele só vai ser redescoberto em 1860 por um bibliotecário de Harvard chamado John Langdon Sibley, um sujeito apaixonado pela história da universidade. Imagino a emoção do cara. Encontrar um documento histórico gigante, amassado no sótão do Harvard Hall, que ninguém via há quase um século. É o sonho de todo antiquário. E essa redescoberta acontece no momento perfeito para alimentar uma nova teoria. Uma que já estava tomando conta da imaginação popular no século XIX. A mania viking. Exato. A teoria fenícia era muito erudita, muito clássica. A teoria viking era romântica, aventureira, cheia de energia. E, para os habitantes da Nova Inglaterra daquela época, que eram predominantemente brancos, anglo-saxões e protestantes, a ideia de terem sido descobertos por nobres guerreiros nórdicos era muito mais atraente do que a ideia de uma descoberta feita pelos espanhóis. Que eles viam como católicos e sulistas degenerados. Exatamente. Então, de novo, a interpretação da rocha reflete as preferências culturais e até os preconceitos da época. Tinha a ver com construir uma identidade específica para Nova Inglaterra? Totalmente. E essa mania foi impulsionada por grandes nomes da cultura. Henry Wadsworth Longfellow, que também foi professor em Harvard, era obcecado pela cultura nórdica. Quando encontraram um esqueleto numa armadura de metal na região e todo mundo especulou que era de um guerreiro viking,
Longfellow escreveu um poema de enorme sucesso, O Esqueleto de Armadura. E a Dighton Rock, com suas supostas runas misteriosas, se encaixou perfeitamente nessa narrativa, imagino. Como uma luva. Se encaixou nessa narrativa de aventura e exploração. E ler os trabalhos de Henry Schoolcraft, um etnógrafo que coletou muitas histórias indígenas, ele escreve o famoso poema épico A Canção de Hiawatha. Sim, e essa conexão é fundamental. Hiawatha foi uma homenagem à cultura nativa, mas uma homenagem com um tom muito específico: nostalgia. Era um registro da grandeza de uma cultura que, na visão da época, estava fadada ao inevitável desaparecimento. O famoso tropo do nobre selvagem. Isso, aquele que vai sumir para dar lugar à civilização. Tanto a mania viking quanto essa nostalgia por Hiawatha serviam ao mesmo propósito: criar uma história para a América, onde os nativos americanos graciosamente saem de cena, deixando a terra para os seus sucessores europeus. E há uma imagem dessa época que, para mim, resume tudo isso. É um daguerrótipo, uma das primeiras formas de fotografia, de um artista chamado Seth Eastman, que trabalhava para o Schoolcraft. A foto mostra o Eastman, de cartola e tudo, deitado em cima da Dighton Rock. É uma imagem muito bizarra. Bizarra e extremamente poderosa. A análise que as fontes fazem é que essa foto é um ato de posse. Ele não está só ali para dar uma escala humana à rocha. Ao se deitar sobre ela, com as roupas de um cavalheiro civilizado, ele está simbolicamente tomando posse do objeto. Dominando com o corpo. Exato. Ele a domina com o corpo, a captura com sua tecnologia, que é a câmera, e a transforma numa imagem que ele pode literalmente guardar no bolso. É a transformação de um artefato cultural nativo em uma propriedade do homem branco. Impressionante. E a história não para por aí. Chegamos ao século XX e com ele uma nova tecnologia e uma nova teoria. Desta vez uma que vem de Portugal. Isso. Agora entra em cena Edmund Delabarre, um professor de psicologia da Brown University, já no início do século XX. Ele decide aplicar um método mais, digamos, científico ao mistério. Ele vai até a rocha à noite, com uma lanterna potente e uma câmera moderna. E aí ele ilumina a pedra de diferentes ângulos, acreditando que a luz rasante revelaria detalhes invisíveis à luz do dia. E nessas fotos, ele acredita ter encontrado a resposta definitiva. Nada de runas vikings ou letras fenícias. Ele diz ter visto uma data, 1511, e um nome, Miguel Corterial. Miguel Corterial era um explorador português que de fato desapareceu numa expedição à costa da América do Norte por volta daquela época. Para Delabarre, o caso estava encerrado. A rocha era um marco deixado por esse explorador perdido. Mas isso parece conveniente demais, não acha? Um professor encontra inscrições que, por acaso, se conectam diretamente com uma comunidade local grande e politicamente ativa. Ninguém na época questionou a objetividade dessa descoberta. Muitos questionaram, sim, mas a teoria encontrou um solo muito fértil. Naquela época, Massachusetts tinha uma comunidade enorme e crescente de imigrantes portugueses e seus descendentes. E eles se sentiram validados, emocionados com a possibilidade de sua herança estar literalmente gravada na pedra fundamental da história americana da região. Claro! A descoberta de Delabarre deu a eles um lugar de destaque na narrativa da descoberta da América. E essa empolgação se transformou em ação política. Ah, é? Sim, a comunidade portuguesa se mobilizou. A teoria de Corterial deu o impulso final para uma campanha de décadas para proteger a rocha. Isso culminou na decisão do estado de Massachusetts de criar um parque e um museu para ela. Em 1963, a rocha de 40 toneladas foi finalmente retirada do leito do rio, onde ficava submersa parte do tempo, e instalada dentro de um prédio de vidro. Quer dizer que a teoria portuguesa, conveniente ou não, foi o que finalmente salvou a rocha? No fim das contas, foi. E o desenho de Sewell, aquele que começou tudo, a prova fenícia, o que aconteceu com ele nesse meio tempo? Ele continuou sua jornada. Do sótão de Harvard, foi transferido para o Museu Peabody de Arqueologia e Etnologia da Universidade. E aí, entre 1975 e 1983, acontece um reencontro incrível. O desenho de Sewell, lá do século XVIII,
foi emprestado ao novo museu da Dighton Rock e exibido ao lado da rocha de verdade. Cara, que momento simbólico. Você tinha a rocha real e ao lado dela uma das primeiras e mais influentes interpretações que fizeram dela. A justaposição devia deixar muito claro para qualquer visitante que o que a gente vê nunca é a coisa em si, mas sempre uma versão, uma leitura. Exatamente essa era a lição. Depois do empréstimo, o desenho voltou para Harvard, onde está até hoje. Um testemunho de como cada tentativa de copiar a realidade é, na verdade, um ato de criá-la à nossa própria imagem. Então, quando a gente olha para essa longa jornada, o que temos? Uma única pedra que, ao longo de 300 anos, foi vista como um troféu de conquista, um artefato fenício, uma inscrição nativa americana, uma runa viking e, por fim, uma mensagem portuguesa. É impressionante. É a prova definitiva de que a rocha é um espelho. Ela não mudou. O que mudou fomos nós. Cada teoria revela muito mais sobre quem a propôs do que sobre quem de fato fez as inscrições. A história da Dighton Rock é, na verdade, a história das pessoas que olharam para ela e tentaram encontrar seu próprio lugar no mundo refletido naquelas marcas. E isso nos deixa com um pensamento final, né? É óbvio que a história das interpretações não acabou. Hoje a gente tem tecnologias que fariam o Delabar e o Sewell parecerem amadores. Escaneamento 3D, imagens de altíssima resolução, até inteligência artificial que poderia analisar os padrões. Ao mesmo tempo, nossa compreensão da complexidade das sociedades indígenas pré-contato está muito mais avançada. Se a gente olhar para a rocha hoje, com essas ferramentas e essa nova consciência, que verdade vamos projetar nela? E o que essa nossa interpretação do século XXI vai dizer sobre nós daqui a 100 anos?